Glória a Deus. Todos preparados para ser renovados na sua mente. Amém? Essa renovação, ela vai trazer muita clareza, ela vai trazer muitas respostas para a nossa vida. Abra o texto de Romanos 12. Eu quero ler junto com você. A palavra nos revela. Pronto. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, me coloco diante de Ti, da Tua presença, meu Deus, porque eu sei, Pai, que essa é uma chave, a renovação da nossa mente é uma chave que faz, Senhor, ligar esse motor, Pai, esse motor que permite que haja avanço, Senhor, avanço na vida individual de cada um, na vida espiritual, também na ministerial, envolvendo a pessoal, as suas realizações, o ser completo, meu Deus. Que haja um mergulho profundo na Tua palavra e que essa palavra traga esclarecimento, traga libertação, meu Pai, para que o Teu povo, Senhor Jesus, passe a viver essa boa, perfeita e agradável vontade Tua. Vem, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida como instrumento, conforme tenho te pedido. Abençoa esse lugar, que toda dispersão, toda distração seja rechaçada, mas que o Senhor mesmo testifique no coração intimamente de cada um dos teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Naturalmente, pode sentar, queridos, naturalmente, quando nós falamos a respeito da renovação do nosso entendimento, há muita gente, né, até por motivos justificáveis, seja para o Senhor no ministério, seja na sua vida pessoal, intensidade de trabalho, parece que o renovo nós estamos falando de alguma coisa que me traga o normal novamente, que me traga descanso. Não é isso que a gente espera, sinceramente, né? Eu durmo 4 horas, 5 horas por noite. Se eu puder dormir por 3 dias seguidos, 8 horas, né, vai ser muito renovador. Enfim, você pode pensar em alguma coisa que foi desgastada e que precisa voltar a um estágio normal. A visão de Deus sobre renovação é transformação. E a transformação não me traz novamente a um momento zero, que era o momento que eu estava, só que eu fiquei com números relativos, eu fiquei com menos 20. Não, a transformação que Deus quer operar, ela nos leva além, ela nos faz viver alguma coisa, repete comigo, que é bom, que é bom, que é perfeito e que é agradável. Agora, se a gente acha que tem uma dimensão do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável, você consegue dimensionar aquilo que Deus tem como bom, perfeito e agradável? E o Espírito Santo de Deus foi falando tão diretamente ao meu coração, porque nós encontramos nessa verdade algumas, e nessa palavra, nesses versículos que acabamos de mencionar, nós encontramos algumas revelações que talvez a gente nunca tenha meditado a respeito disso. Talvez você já tenha lido muitas vezes, você entendeu. E quando parece que o versículo nos induz a entender que quando fecha essa equação, é que aí é apresentado o que é bom, perfeito e agradável. Não é isso? Você, num primeiro momento, não imagina isso? Eu preciso o quê? Né? Não me conformar com esse século, mas ser transformado pela renovação do meu entendimento, que aí depois disso acontecer, eu vou conhecer a vontade boa, perfeita e agradável. Deus está dando algo a mais para esse sentido nas nossas vidas. Escuta isso, porque na hora que nós somos
transformados dessa maneira, Deus, ele nos mostra também que ele não quer apenas mudar as circunstâncias. Ele quer mudar completamente a nossa mente. Quando diz não vos conformeis com esse século, a palavra conformar traz precisamente a ideia de que não é algo para adaptar-se a um padrão ou a um sistema. Paulo não está dizendo, na realidade, não pensem como o mundo pensa, não sejam como o mundo reage às coisas, não construam a vida segundo a lógica deste século. Porque existe um extremo perigo espiritual de continuar sendo a mesma pessoa. Não existe evangelho sem transformação. O evangelho é por si só, né, o desejo, as boas novas que causam essa transformação na nossa vida. Muitos querem uma nova vida sem uma nova mentalidade. Impossível. Para Deus não vai funcionar. Mas Deus trabalha exatamente pela transformação. A metamorfose, o que representa isso na prática para nós? Uma mudança de dentro para fora. Não é de fora para dentro. E não é uma maquiagem espiritual. De maneira muito autêntica, eu consegui me apresentar com uma transformação absolutamente real. E vos renoveis no espírito, por onde? Pela nossa mente, pelo nosso entendimento. Às vezes a gente espera que, e Paulo fala nesse mesmo tempo, nesse mesmo momento, do culto racional. O culto racional não traz você um pouco para pisar, né, no chão e não deixar que tudo fique abstrato, porque Deus não trabalha com essa abstração. Ele não trabalha com os 3 pulinhos e não. Olha que precisa é a palavra de Deus. Porque assim como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Isso não está relacionado à mente? Claro que está. Vos renoveis no espírito da vossa mente. A conexão, o homem é um só, corpo, alma e espírito. Mas essa conexão em um só, você tem a transição daquilo que é mente para aquilo que é espírito. Como eu alimento o meu espírito? Através da mente. E às vezes nós queremos apenas a nossa vida consoante aquele estalinho. Nossa, Deus me tocou. Você já me viu falar outras vezes. Tem muita gente que trata o Espírito Santo de Deus como o meu momento de desabafo, o meu momento de desupilar, o meu momento de viver aquele gozo do Espírito. Mas o quanto esse gozo, o quanto essa presença tem transformado a nossa vida. Nós vivemos muitas vezes experiências e não temos consciência do resultado dessa experiência, porque a gente não se abre para esse resultado. É interessante porque a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, ouça isso, ela já existe. Ela já existe. O que está faltando? A nossa conexão, para que a gente possa conhecer. O texto de Paulo ele é muito objetivo. Para que possais conhecer a vontade, você vai conhecer o quê? Aquilo que já existe. Então, seu irmão fala, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma vontade para minha vida e eu não vou viver mais de uma forma genérica, abstrata. Eu quero ter uma relação com a tua palavra para que isso aconteça. E uma coisa que Deus me deu como discernimento é que o texto não está dizendo que vai começar, mas de uma vontade boa depois da renovação. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e ela
vai se apresentando para as nossas vidas. Você vai entender esse processo que Deus já tem. O problema é muitas vezes não conseguir discerni-la, porque ainda enxergamos tudo através de uma mente que foi contaminada, que foi traumatizada, que um dia esteve cheio de medo, com a incredulidade, com o orgulho, a impulsividade, pensamentos carnais. Essa é uma mente humana. E o que o Senhor quer que cada um de nós possamos conhecer, não só conhecer, conhecer e experimentar. Tem um restaurante maravilhoso que eu conheço, não é restaurante, né? É uma lanchonete que faz o melhor açaí do mundo. Um dia eu fui com o Flávio e com a Rose nessa lanchonete. A gente foi antes do casamento, né? A gente precisava conversar sobre vários assuntos e eu achei que estava prestando um carinho muito grande, né, de convidar para esse lugar que faz o melhor açaí da terra, né? E nós fomos. Ele gentilmente comeu o açaí, né? E eu soube há poucas semanas atrás, ele não gosta de açaí. Aleluia. Mas o que eu queria fazer? Eu queria que ele experimentasse, né, alguma coisa que, ainda bem que outros gostam, né? Então, estamos perdoados. Oi? Em amor, é o açaí em amor. Não era vontade boa, nem era perfeita, nem agradável. Eu falei para ele, mas lá tem milkshake também, você poderia ter pedido outra coisa. Mas não adianta eu falar e você não experimentar. Não adianta Deus falar isso para mim e eu não experimentar. A vontade de Deus não nasce só depois que a gente muda. A vontade de Deus já existe e nós precisamos passar a enxergá-la. É como alguém que está em um quarto escuro. Esse quarto escuro faz o quê? O móvel que, quando acender a luz, já estava lá, mas você não podia ver. A luz vai, com certeza, dissipar as trevas que me torna móvel que já existia. Obrigado, pastor. Então, nós precisamos abrir o nosso entendimento e reconhecer, peraí, Deus já tem. Bispo, não é uma trajetória, não é uma coisa meio difícil de atravessar e conseguir chegar do outro lado. Bispo, estou pronto, estou renovado na minha mente. Não, não é isso que Deus quer. Ele quer que com essa luz eu passe a enxergar o que já existia para mim e para a tua vida. Jesus, ele traz essa luz, mas perceba agora como que isso acontece. Guarda isso no teu coração. A verdade de Deus liberta a mente. Jesus conecta perfeitamente com Romanos 12. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a pergunta é: libertará do quê? Ouça isso com atenção, de todas as cadeias espirituais. O inimigo, ele fornece ao homem toda sorte de cadeias, mas também ela me liberta. Guarde isso no teu coração. Ela me liberta da mentalidade de derrota, de pensamentos destrutivos, de medos exagerados, de culpas que aprisionam, de mentiras sobre quem somos, de padrões emocionais adoecidos, visões equivocadas sobre Deus e sobre nós mesmos. O diabo trabalha sempre com a mentira. Jesus, ele vai trabalhar com a verdade. Quando a verdade entra, a prisão perde a força. Repete comigo. Quando a verdade entra, a prisão, a mentira perdem a força. Amém? Você lembra quando Pedro falou para Jesus: tem compaixão de ti, Senhor? Jesus, ele responde, por quê? Porque a verdade estava nele. E ele sabia o que ele veio fazer, a sua missão. E Jesus,
ele diz para Pedro: tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Ou seja, havia amor em Pedro, mas ainda faltava a renovação do seu entendimento. Você pode colocar a mão na sua cabeça profeticamente e declarar em nome de Jesus: nenhuma prisão na minha mente causada por aquilo que o Senhor já revelou, nenhuma prisão vai fazer com que haja ainda mentalidade de derrota, pensamentos destrutivos, medos, culpas que aprisionam, mentira sobre quem eu sou, padrões emocionais adoecidos, enfermos e a visão equivocada sobre Deus e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você declarou isso com autoridade em nome de Jesus, então saiba, Deus já começou a transformar, e todo resíduo, todo tipo de influência que essas mentiras que o diabo colocou não vão mais prevalecer. A tua mente é livre em nome de Jesus, aleluia. Não existe, portanto, um ciclo fechado. Eu quero que você guarde isso no teu espírito e que você comece a viver e a exercer isso para que você nunca mais seja roubado. A transformação, ela sempre será contínua. Quanto mais, esse é o segredo que Deus quer que a gente saiba hoje. Quanto mais, repete comigo, quanto mais conhecimento da palavra de Deus, mais a minha mente se torna livre. E durante todo esse processo, você vai substituindo coisas que vão se tornando como revelação de Deus e vão demonstrando, vamos lá, conhecereis a verdade vos libertará. Você já viu o bispo Abud falar que a primeira e maior verdade é o plano de salvação, certo? Ok? Agora, aquele que nos deu a salvação, ele quer nos dar um casamento, bispo perfeito. Não, eu vou dizer para você que você vai viver aspectos completamente diferentes de tudo que já foi vivido, se eu conhecer essa verdade e, portanto, essa palavra, eu vou substituindo. A minha maneira de ser marido não vai ser a mesma. Eu vou ter um entendimento muito superior. Então, daquilo que era antes, não precisa um ciclo completo. O ciclo é contínuo. Deus vai substituindo aquilo que hoje eu tenho como mentalidade sobre o casamento, sobre vida profissional, sobre postura profissional, sobre postura com amigos. Você está entendendo que vai cambiando a tua vida? Ela vai sendo transformada. Opa, hoje eu conheci 2 quilos a mais da vontade boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque a palavra me alimentou, a palavra me supriu. E tem tanta gente que vive aquilo que Jesus ele deu como resultado. Errais, e errais muito, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu estava meditando nessa palavra e eu estava raciocinando da seguinte maneira: não é a obstinação por decorar os versículos bíblicos, não, é viver o que Tiago fala. De eu não ser ouvinte apenas, mas eu ser praticante dessa palavra, cambiar a minha maneira. Como que eu reajo a uma provocação? Como é que eu reajo a uma perseguição? Como que essa verdade ela é fundamental para poder eu e você vivermos aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Que a tua mente seja cambiada, que a tua maneira de enxergar a vida, as coisas da vida, seja poderosamente transformada. E não é quando você sair do doutorado, depois do MBA, depois do curso superior, depois de toda a trajetória, é que você vai estar pronto. Deus vai te colocando pronto. Como é que você explica vidas ministeriais que foram surpreendentes e meteóricas? Cita para mim o exemplo que nós temos de sair da condição de ignorância total a uma vida meteórica e se transformar num apóstolo. Quem foi? Paulo. Por quê?
Ele poderia ter demorado um processo, ele poderia nem ter alcançado 20% do que ele alcançou, ele poderia, mas o Senhor falou, não haverá limites em mim. E o Espírito Santo de Deus está te convidando, está me convidando a viver em nome de Jesus uma transformação que vai começar hoje, mas ela vai ser ampliada amanhã, ela vai crescer depois da manhã, e eu vou ter a oportunidade de viver essa transformação por um novo entendimento, e a palavra vai encharcando. Você sabe que eu estava conversando com a bispa, sabe que falta muitas vezes para a gente? E eu estou decidido, eu quero poder estudar a palavra de Deus, ter mais de Deus, eu quero ter a minha mente cambiada, a minha mente transformada. Eu vou me inscrever em cursos da UniRenascer, e eu aconselho a todos vocês a fazerem isso. Às vezes a gente acha, cheguei a um status de pastor, eu não preciso mais, eu preciso todo dia. Foi para Josué que Deus falou, medita nessa lei dia e noite. Meditar, não é só ler, conhecer. Quem sabe reconhece em nome de Jesus que a tua vida ela está defasada em relação àquilo tudo que Deus tem como revelação da vontade boa, perfeita e agradável, e você quer se aproximar ainda mais. Levante sua mão, sinceramente. É uma decisão que é tua. É uma decisão que ninguém pode tomar e ninguém pode fazer por você. Mas eu declaro em nome de Jesus, quanto mais conhecemos a palavra, mais a vontade de Deus vai se revelando. Paulo não diz renovados uma vez, mas apresenta algo que é contínuo, um processo de aperfeiçoamento. Antes, crescei na graça e conhecimento. O mesmo texto, a mesma Bíblia que fala errais por não conhecer, nem as Escrituras, nem o poder de Deus. É a Bíblia que fala que nós pedimos, mas não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio ventre, para o nosso próprio interesse. Querido, tem passagens, instruções, tem princípios espirituais, e Deus não quer que a gente tenha essa informação na nossa mente, mas que esse processo, essa transformação comece a acontecer. Eu não vou viver na conformidade, eu não serei conformado, nem vou receber o formato daquilo que o mundo tem para oferecer. Eu quero essa verdade que liberta. Deus vai aperfeiçoando a nossa percepção. Hoje enxergamos algo, amanhã vamos enxergar mais ainda, e depois mais. Isso se transforma em maturidade espiritual. Lembra que recente nós falamos, Paulo declarou também em Gálatas 4, dizendo, quando vocês são menores, vocês vivem debaixo de tutores, de curadores. Vocês têm direito à herança, mas vocês não vão usufruir da herança. Querido, Deus está insistindo comigo e com você. Eu tenho tanta coisa para realizar na tua vida e através da tua vida, que essa metanoia, que essa transformação, ela precisa acontecer. Deus está aguçando a tua curiosidade. Qual é a vontade boa, perfeita e agradável para que eu possa viver, para que eu não perca tempo na minha vida, que a minha vida não seja tentativa e erro, em nome de Jesus. A prosperidade da alma influencia todas as áreas da nossa vida. Não tem como. Se a coisa está inadequada aqui, vai influenciar em tudo. Se eu estou vivendo debaixo daquelas coisas que nós denunciamos hoje, que a nossa mente pode estar encharcada disso e às vezes a gente nem reconhece ou não toma posição, eu quero te dizer em nome de Jesus, é hoje essa transformação que Deus quer operar, que Deus quer fazer, mas a prosperidade da alma influencia tudo. João, apóstolo João, na terceira epístola, ele diz, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos lá, no plano humano, quais são as duas áreas que podem influenciar tudo? Pode influenciar relações, pode influenciar relações com você mesmo, pode influenciar tantas coisas. Quais são as duas áreas?
as nossas realizações e a nossa saúde. Você concorda com isso? Eu falei no plano humano. Você concorda com isso? Fica tudo diferente. O ambiente fica diferente, a minha relação comigo mesmo, com a vida. Você se defronta, cuida, acompanha. Pessoas que faltou o recurso, ela fica desmoronada, ela fica desorientada. Pessoas que receberam notícia de enfermidade, a saúde, em nós mesmos ou em alguém que nós amamos, desestrutura famílias. Estou falando alguma coisa exagerada? Não. E qual foi a declaração do apóstolo João? Faço votos, desejo, oro, busco para que em você haja prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Querido, se a alma... Qual é aquele ditado latim? Mente sã, corpo são? Alguém sabe em latim? Repete, por favor. Você sabe que antes mesmo de me entender por gente, eu era criança, mas a história é cumprida. Um dia eu vou registrar isso no livro. Mas com 5 anos de idade eu fui desenganado. Uma enfermidade acometeu em que os sintomas dessa enfermidade eram muito parecidas com a leucemia num estágio gravíssimo, né? Eu vi a minha família com cara de pena de mim, com cara de... eu me lembro disso. Me lembro que eu não podia comer nada, porque... enfim, uma série de coisas. E eu vi um médico, né? Lá no céu eu vou descobrir se ele era convertido, mas eu me lembro, e meu pai repetia a frase desse médico, né? Não em latim, mas em português, corpo, mente sã, corpo são. Depois eu entendi o fundamento espiritual. E você lembra quando eu contei o testemunho, que eu era adolescente, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos de idade, e todos os meses eu tinha a crise da garganta, de uma faringite que infeccionava, e eu tinha que tomar antibiótico todos os meses. Não sei se vocês se lembram, mas eu vou mencionar rapidamente agora. Mas foi uma coisa extraordinária. Eu já tinha vivido aquele batismo do Senhor com 14, que quebrou toda a estrutura do medo na minha vida. Toda, né? Eu já tinha vivido esse batismo, que foi um batismo de reino de Deus, eu estava estragado para esse mundo. Eu já tinha vivido esse batismo de aliança com Deus, aliança com as minhas autoridades espirituais. Eu já tinha vivido esse batismo de amor, foram 3 batismos, para você recordar. Eu já tinha vivido tudo isso, só que essa situação, ela se mantinha. E aí o que precisava ser transformado? A minha mente. E chegou um dia, eu tinha muitos amigos aqui no Rio de Janeiro, a gente ia à praia toda semana, eu ia à praia junto com eles, eu vi um cara pulando lá da Pedra do Leme, mas assim, muito afastado da praia. Você anda, vai andando até o final, você vai dar num lugar. E eu pulava de lá com eles no mar, passava boto do nosso lado. Você conhece total, né? Perto de onde o Batomushi afundou aquele barco, né? Enfim. Mas quando vinha a crise, 5 dias dentro de casa, sem poder fazer nada, e chegou uma hora. E foi o Espírito Santo que inquietou meu coração. Você vai ficar se enxergando o tempo todo dessa maneira, sem falar com meus pais, sem falar nada, já tinha vindo. Febre de 39 e quebrado, né? Eu me sentindo mal pra caramba. Eu falei, quer saber? Senhor, eu não vou me sujeitar mais a isso. O Senhor tem poder. O Senhor pode todas as coisas. Eu não estou mais dependente disso. Botei a sunga, coloquei o chinelo, a sandália, botei uma camiseta e fui pro mar, fui para a praia. Um sábado inteiro. 10 da manhã eu cheguei e saí 5 horas da tarde. O mar geladão no verão. Enfim, tudo que era contrário, que eu não deveria fazer. Eu nunca tive mais crise de faringite que dava febre, que eu tinha. Por quê? Porque quando Deus fala de todas essas coisas que Ele está ministrando para a gente, é porque nós mesmos não sabemos o poder que Ele deu para a mente. Você sabia que a chuva cai sobre o justo e o ímpio?
não é? A chuva cai sobre ambos. Quem vai para a rua e vai se molhar, vai ser abençoado. O ímpio pode ser tão abençoado. Eu conheci um empresário lá em Alphaville, ele era dono de uma frota de caminhão, mais de 40 caminhões. Ele era semi-analfabeto. Mas alguém colocou limite nele? Não, ninguém colocou. Então ele começou a desejar, e ele não era convertido. Ah, mas devia ter alguma coisa escusa, devia ter alguma falcatrua, devia ter. Não necessariamente. Por quê? Porque Deus colocou poder sobre a nossa mente. Só que ela, fragilizada, debilitada, enfim, desfigurada, descaracterizada, ela não vai para lugar nenhum. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, excelente, maravilhoso. Você teria tudo para estar vivendo isso. Mas você tem se traído através dessas imposições e limitações. Querido, por onde eu tenho a cura para conhecer essa vontade boa, perfeita e agradável? Eu tenho essa cura quando eu me abro. Senhor, eu quero conhecer mais da tua verdade. Essa verdade vai me libertar. Eu quero conhecer mais dessa verdade que vai me trazer a salvação, mas vai me trazer uma postura para ser um homem pleno nas realizações, na minha família. Eu vou ter sabedoria para agir. Tem muitos homens que optam, não, a minha referência é como meu pai tratava a minha mãe. Querido, toma cuidado. Você pode ter amado muito o teu pai, mas pode ter tido muito erro na forma que ele conduziu. E nós vamos falar, não, é assim que eu sou, é assim, não vou mudar. Ou eu posso mudar de acordo com aquilo que Deus orienta na sua palavra. Querido, põe as tuas duas mãos na tua cabeça. Fala em nome de Jesus. Está sendo inaugurado um tempo novo na minha vida e o renovo da minha mente. É o Senhor que me dá. Eu não vou ficar mais fragilizado. Aleluia. Observa bem o que a palavra de Deus nos mostra. Uma alma próspera, uma vida próspera e uma saúde próspera. Tem gente que precisa viver a cura, mas a cura aqui também. A cura na tua mente, a cura nas tuas emoções. Sabe por quê? É muito fácil viver alguém que está enfermo no corpo, não é? A maior crise da sociedade, o maior problema do mundo de hoje, não são as enfermidades no corpo, são as enfermidades da alma. No corpo você sente dor, você expressa essa dor. Muitas vezes, na alma, na tua mente, elas não são expressas, não são percebidas. E hoje o Senhor está denunciando isso em nome de Jesus. Chegou o dia desse renovo. Aleluia. O princípio espiritual, o interior que influencia o exterior. Essas transformações vão acontecendo. Mais palavra de Deus, mais aquilo que Deus vai revelando dessa vontade boa, perfeita e agradável. O inimigo não vai coibir mais isso, não vai impedir mais isso, não vai atrapalhar mais isso, porque isso está denunciado. Você não vai depender de uma conclusão, de um ciclo completo, para que Deus revele alguma coisa que não existia. Já existe. Para você conectar e ter benefícios disso tudo, você vai se abrir e você vai viver em nome de Jesus as novidades que o Senhor preparou. Fica de pé, em nome de Jesus. Quero te convidar, com muito coração. Uma alma adoecida pode afetar as tuas decisões. Uma mente adoecida pode afetar as tuas decisões, os teus relacionamentos, as tuas emoções. Pode influenciar diretamente a tua perseverança, fazendo você parar ou até retroceder. Pode atrapalhar de uma forma muito, muito contundente a tua fé.
a tua visão de futuro e o teu corpo físico. Te convido, em nome de Jesus, a sair do teu lugar, a vir aqui para frente, ser marcado com esse óleo da unção e ser completamente liberto, em nome de Jesus. A própria ciência, ela reconhece hoje a relação entre mente, emoções e corpo. A própria ansiedade, estresse, ressentimento, medo podem impactar a tua saúde. A Bíblia já apontava isso há muito tempo. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A alma influencia os fluxos da vida. Deus tem uma renovação, um renovo da tua mente. E esse renovo vai trazer você para as realizações que serão muitas e serão diferentes. Quando a mente muda, o posicionamento muda. Quando o posicionamento muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os resultados mudam. Amém? Amém? Quantos querem viver essa cura da mente? Querem viver essa metanoia, essa transformação em nome de Jesus? Será que não é por esse motivo que João relaciona a prosperidade com a alma? Porque muitas pessoas querem prosperidade externa sem a prosperidade da tua alma. Às vezes você imagina, quando eu ficar confortável, não mais endividado, quando eu ficar abastado, quando eu for curado, quando eu tiver saúde, eu vou ter a mente próspera. Vai ajudar a eu ter a mente próspera. Deus está falando exatamente ao contrário para você. Exatamente. Você pode sair daqui agora com a tua mente totalmente renovada, próspera, com sede de buscar o segredo da palavra de Deus, a verdade que vai libertar de cada cadeia, de cada área. E é o que nós fomos ensinados hoje. Uma coisa vai trazendo a outra até se confirmar a maturidade espiritual. Quando você dirige, você entra no carro e você começa a pensar: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a chave na ignição, eu tenho que virar a chave, eu tenho que virar a chave pisando no freio, ou então levemente no acelerador, se não for um carro automático. Eu preciso passar primeiro, eu preciso enxergar se tem alguém que possa me impedir ou causar um acidente. Não, você fica raciocinando essas coisas todas? Claro que não. Você entra dentro do carro e isso é automático. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Uma vida espiritual em que a gente não seja mais multado, nem seja reprovado, mas Ele quer que a gente tenha liberdade de voo, liberdade de andar, de ir longe, de fazer as coisas. Porque é maturidade. Às vezes até a pessoa corre risco, corre perigo de dirigir, porque acha que tem tanto domínio que acaba não prestando atenção às coisas básicas. Mas se houver temor no nosso coração, junto com a maturidade espiritual, está quebrando todos os limites. O inferno tentou impor para você, até por causa de fatos, evidências, dizendo: o tempo passou para isso, o tempo... Eu lembro eu conversando com a bispa no final do ano passado,
dizendo, cara, eu tenho vontade de voltar para a faculdade. Eu tenho vontade de voltar para poder conviver com as pessoas, para poder entender melhor o que elas estão vivendo. E eu não aceitei. Não fiz isso porque eu comecei a fazer divisão assim bem aritmética do meu tempo, das coisas que eu tinha que fazer. Eu falei, nesse momento não vai ser possível, mas no futuro, se for possível, nada pode dizer para você, é até aqui, acabou. Quando a gente tem essa mente sã, a gente tem essa visão, que ela não tem esse limite. Aliás, Josué precisava ter, e foi no mesmo momento que Deus fala com ele, que Deus diz, olha lá, do grande mar até o poente, olha para tudo, porque tudo que você enxergar, você vai pisar, e eu vou dar para você. Querido, em nome de Jesus, eu quero sonhar, eu quero ter a visão, eu quero ter o desejo de uma igreja que possa influenciar o mundo de hoje de todas as formas e maneiras. Eu quero ter a visão daquilo que eu sei, que se essa visão ocupar uma mente que não está limitada, já é, em nome de Jesus. Abre o teu coração, recebe a cura que Deus tem, recebe o renovo que Deus tem, e recebe o caminho, porque Deus, quando fala para Josué tudo isso, ele diz, tem alguns segredos, guarda esse segredo, você vai ser forte e corajoso, você vai tomar atitudes que são atitudes muito conscientes e rápidas. Você não vai deixar mais que o medo te constranja. E falou algumas vezes, você vai ser forte e corajoso. Mas falou também, você vai meditar na minha lei, de dia e de noite, e você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas você vai, aleluia. Alguém pode contar para mim se naquele momento Deus já tinha falado para Josué, quando você chegar à beira do rio, do Jordão, você vai, Deus falou antes, é pergunta, Deus falou antes para ele, quando você chegar no Jordão, você vai proceder dessa maneira, vai pegar as pedras, as águas do Jordão, elas vão se abrir, vocês vão atravessar seco, vocês vão encontrar Jericó do outro lado, vocês vão se posicionar, vocês vão dar as 6 voltas, uma em cada dia, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Deus tinha falado para ele? Não! Deus tinha falado para ele, olha, 5 reis vai enfrentar você, mas você vai vencer. Não, ele foi caminhando e ele permaneceu meditando na lei do Senhor dia e noite. Ele foi renovando, pegando mais cursos na Unirenascer, ele foi se aprofundando, ele entrou no grupo da leitura da Bíblia, ele foi se aprofundando, e não é só a letra, o Espírito vivifica, a letra mata. Mas na hora que tudo isso começou a acontecer, Deus foi falando tudo para ele. E tudo deu certo. Muita coisa foi conquistada. Mas Josué, até nisso, ele limitou. Porque Deus falou para ele depois, tinha mais para conquistar. Vocês foram remissos. Oh Deus do céu. Eu quero ungir a tua vida hoje, eu quero dizer, tudo que tem para conquistar, tudo que tem para você viver, tudo que precisa ser conquistado no reino dos céus, tudo que Deus quer fazer e usar a sua igreja, em nome de Jesus, não vai faltar coisa pequena nem
grande. Eu vou ungir os levitas primeiro para eles poderem, aleluia, tomar a posição em nome de Jesus. Senhor, eu sei, Pai, tudo é muito maior sempre daquilo, Senhor Jesus, que nós já conhecemos, já vivemos. Que a renovação da mente, Senhor, quebre cadeias, quebre, Senhor, todas as limitações, quebrem, Senhor Jesus, o impulso do Teu Santo Espírito, Senhor, em nós, Pai, faz com que isso, Senhor Jesus, traga sonhos, meu Deus, impulsos, Espírito Santo de Deus. Não vai faltar coisa pequena nem grande. É teu filho, teu servo, teu amado, escolhido no ventre, não vai viver uma vida normal, natural para esse mundo, mas o excepcional que sai de ti, que é realizado por ti, Senhor, vai acontecer, meu Deus. Aleluia. Obrigado pelo teu filho, obrigado por esse coração que eu já conhecia, Senhor, mas agora eu sei, meu Deus, aleluia, barreiras foram rompidas, Senhor, o alcance será, Senhor Jesus, do tamanho que o Senhor determinou. A vontade boa, perfeita, agradável será diariamente substituída, Pai, por tudo aquilo que um dia, Senhor, tentou trazer enfermidade, Senhor, para os sentimentos, para a mente, em nome de Jesus. Ser livre, ser livre, ser livre, ser livre para viver e conhecer, aleluia, essa nova etapa da tua vida, aleluia. O que Deus está fazendo hoje com cada um de nós é com a renovação da nossa mente. Ele está tirando toda interferência, como um coração que as principais artérias tiveram interferências, e chega um dia que é necessário desentupir essas artérias. O Senhor está fazendo isso agora. Um povo lindo, um povo curado, um povo ousado, um povo, aleluia, que vai pisar em lugares, meu Deus, que vai ver a tua obra completa, Senhor, em nome de Jesus. Toda pequenez, todo tipo de afronta, todo tipo de impedimento, o Senhor está tirando, está arrancando, o Senhor está te dando, aleluia, visão, olhos para enxergar muito além, aleluia. Pai, não queremos ser normais, queremos, Senhor, viver o sobrenatural. Vem, Espírito Santo, meu Deus, quando essa verdade, aleluia, ela se encontra com os dons do teu Santo Espírito,
enfermidade, aonde tinha o desgaste, aonde tinha o cansaço, com a tua vontade boa, perfeita e agradável, ensina todas as coisas. Sim, Jesus. O Senhor me deu a visão de um coração que nós sabemos que quando as loucuras, né, aquilo que o próprio homem faz, entope as artérias, é necessário um cateterismo. Eu fiz 2 já. É necessário um cateterismo que vai fazer com que uma câmera ande pela artéria, examine o coração. Vamos tratar de forma espiritual isso. Deixa essa câmera do Senhor olhar para todas as artérias, e aonde, espiritualmente falando, for necessário um stent. O Senhor não faz igual o médico faz com a gente, não. O Senhor faz mais. Ele limpa tudo, Ele tira tudo, e Ele está te dizendo: o teu coração está desimpedido. Tem tantas coisas nesse querer, nessa vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, que está substituindo agora entupimentos. Estou falando em analogia, na tua mente fragilizada, intimidada. O Senhor trouxe vida para você. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Como servo do Senhor, te abençoo. Vai em paz, em nome